preparado para este tempo, para essas noites de gratidão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 17, verso 18. Enquanto você localiza, eu quero agradecer ao Senhor pela sua infinita bondade, onde Ele tem sustentado mais um ano o conjunto Monte Sião e o círculo de oração, porque as portas do inferno não têm prevalecido contra este grupo. Louvamos assim pela vida do nosso pastor presidente, a diretoria. É bom rever tantas amigas e irmãs, né, que o céu vai nos apresentando, pastores também com tanto carinho que eles recebido em suas igrejas, e glorificamos ao Senhor porque Ele é bom. Eu quero nessa noite fazer em especial um agradecimento a Deus pela vida dos meus pais, Diácono José, missionária Geralda, a qual me apresentou esse caminho e eu não larguei, vou chegar na glória, em nome de Jesus. Louvação pela vida das minhas irmãs, que têm sido radiadoras no meu ministério, meu esposo, que hoje, graças a Deus, está aí presente, né? Ele tem dificuldade às vezes para estar comigo, mas é meu companheiro, tem me ajudado, me sustentado nesse ministério, meus filhos, e que o céu continue abençoando toda a igreja do Senhor. A palavra nos diz assim: então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Podemos assentar, queridos, porque o céu continua falando conosco. Glorificamos ao Senhor, porque Ele tem falado conosco, Ele tem manifestado a sua bondade. Eu costumo dizer que há personagens bíblicos que parecem que moram dentro da nossa casa, porque a gente costuma ouvir tanto, e como nós ouvimos sobre Ana, e muitas das vezes nós dizemos assim: eu já sei toda a história de Ana, mas a palavra do céu sempre tem algo em momento oportuno na nossa vida, porque vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E para este tempo, Deus escolheu esse tema, e a pergunta tem sido: qual é a tua petição? Estamos dentro de uma semana, alguns dias de confronto e de olharmos para nós mesmos e meditarmos como tem sido a nossa oração. O que o céu nessa noite quer dizer ao meu e ao teu coração, porque o Espírito Santo bradava, é que Deus está propondo um tempo de alinhamento para a igreja do Senhor. Talvez você não entendeu, irmão Michele, o que é isso? Se alinhar-se é estar lado a lado, mesmo propósito. E nessa noite o que Deus está dizendo é que a grande pergunta que fazemos: qual é a oração que Deus ouve? A resposta nessa noite Ele tem para você: aquela que está alinhada no propósito de Deus. Vivemos um tempo egoísta, vamos falar rapidamente aqui. Vivemos um tempo egoísta, onde temos sido ensinados a pedir o que a gente quer e o que a gente deseja, aonde estamos olhando o nosso conforto, aonde achamos que Deus tem que nos dar tudo. E o que o céu está dizendo ao meu e ao teu coração: a oração não é para satisfazer tão somente os nossos desejos. A nossa oração é para nos direcionar ao propósito. O cenário é conhecido, é crítico. É crise moral, crise espiritual, crise sacerdotal,
Senhor, sei o plano que tenho a respeito de vós, e é plano de paz, é plano de paz, para você viver aquilo que você deseja. E nesse tempo caótico, Deus procura alguém para viver o seu propósito. Eu vim aqui te dizer que nesse mundo disfuncional, Deus está procurando você nessa terra. Eu vim te dizer que nesse mundo onde alguém está perdido, Deus está te encontrando nessa terra. Eu vim te dizer que alguém que está desanimando, Deus está te dando ânimo nessa noite, Deus está te procurando. Ele pode te achar nessa noite, Deus está te procurando. E é por isso que Ele quer provocar esse alinhamento. Ele quer que a gente venha esquecer a nossa vontade e se sujeitar à vontade dele. Porque como começa a oração, irmã Michele? Primeiro passo, o alinhamento. Porque quando eu e você chegamos a Deus, a gente não pode olhar só a nós. A gente tem que olhar o que o céu tem nesse tempo para nós. E qual é o segundo passo, irmã Michele? A gente precisa entender que o princípio da oração é renúncia. A nossa oração tem que começar com renúncia. Ninguém chega altivo diante de Deus. A gente chega se rendendo, se humilhando, se prostrando, adorando. Eu vim te dizer nessa noite que Deus está nos dizendo: é difícil a gente ouvir a palavra a tempo, mas como já foi dito nessa noite, o tempo não é teu inimigo, o tempo é teu discipulado. Porque enquanto Ana está no processo, Ana aprende a renunciar. Não dá tempo da gente falar isso aqui nessa noite, então vamos entrar no propósito que nessa noite Deus tem para conosco. É a gente meditar nessa noite qual tem sido a nossa oração. E quando eu medito, irmã Michele, perguntando: é para quem? O que eu quero é para quem? O que eu quero viver é para quem? O que eu quero receber é para quem? E a segunda coisa, irmã Michele, é para quê? É para quem? E é para quê? E Ana aprendeu, porque não dá para falar de propósito se a gente não falar de processo. E Deus nessa noite está dizendo ao meu e ao teu coração: o processo nos ensina a mudar a nossa oração. É tão forte quando a gente entende o propósito da oração, porque eles falaram a glória. Os discípulos viram Jesus fazer milagres, maravilhas, expulsar demônios, mas eles tinham dificuldades em alguma coisa em seu ministério. E eles ficam admirados porque Jesus tem autoridade. E Jesus vai mostrar para eles que o poder do ministério está na oração, porque a vida de Jesus foi oração. Aí quando eles entendem isso, eles não dizem assim: missionário Yolanda, me ensina a expulsar demônio, me ensina a fazer milagre, mestre, ensina-nos a orar. Aí o Pai diz assim: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Entendendo o que o Senhor está dizendo? Ainda não entendi, irmão Michele. E a palavra vai nos dizer em
recebeis porque pedis mal. Pedi para ser deleite. Pedis para gastar naquilo que não é lá. Eu ainda não entendi. Abacuque está dizendo: Senhor, tu não precisa ver isso. Acaba com esse povo. O Senhor olha para Abacuque. Judá é meu. Judá é meu. Aí Abacuque vai entender, ele pedindo para matar não. Ainda que a figueira não floresça. Deus muda a oração. Deus muda a oração. E talvez nessa noite das coisas aqui só para te dizer: é noite que ele vai mudar a nossa oração. É noite de alinhamento, céu e terra. E quando o céu e terra se unem, demônio não fica de... A gente precisa entender que o que nos revela não é dor. O que nos revela é o nosso posicionamento. A história de Ana é uma das mais tristes da Bíblia. Mas quem aqui vê Ana como vítima? Quem aqui vê Ana como coitada? Porque ninguém vê uma coitadinha que tinha o ventre fechado. Vão ver uma mulher que se posicionou mesmo quando o ventre estava fechado. Ah, você precisa entender. A gente não vê Ana como uma perdedora. A gente vê Ana como alguém que avançou, porque perseverou mesmo quando assim fez. Você precisa entender. Ana não é conhecida pela dor. Ana é conhecida pelo posicionamento que ela teve diante da dor. Deixa o inferno te conhecer. Deixa o inferno te conhecer. Como assim, meu jeito? Estou faltando, mas está adorando. Está doendo, mas está adorando. Não está acontecendo, mas está adorando. Deixa o mundo ver a tua atenção. Essa proposta rapidamente nessa noite que o Espírito Santo colocou no nosso coração. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro do processo de Ana: a falta não muda quem somos e quem fomos chamados para ser. Não entendi. Uma família de levita que habita na terra de Efraim. Irmão, não entendi. Uma família de adorador que habita em uma terra de promessa. Antes de Jacó morrer, ele chama Efraim. Ele abençoa Efraim e diz: serás numeroso, serás próspero, serás grande. Tu és o menor, mas eu digo que tu serás o maior. José não entende, mas o céu está dizendo: eu sei que eu estou fazendo nesse negócio. Tem uma família de adoradores levitas que habitam nessa terra. Mas que cenário composto, missionário Valério? É adorador, habita na terra da promessa, mas tem um ventre estéril. A casa tem uma falta. Aí a gente olha, mas que isso? É adorador, está na terra da promessa, mas nada está acontecendo. Só que não é isso que o céu diz. O céu vai me dizer que Ana e Eucana não geram, mas eles lembram: sou adorador. Não tem filho no ventre, mas tem adoração no coração. Não tem criança andando na casa, mas tem adoração. Não tem promessa cumprida, mas tem adoração. Aí eu vim te dizer nessa noite, pelo Espírito de Deus: tu és adorador, tu habita na terra de promessa. E que promessa é essa, meu ministério? Teu ministério, tua família, teu trabalho, tua igreja pode não estar dando fruto.
Eles entendem a ideia de culto. Tem gente se perdendo. Culto nunca teve a ver com o que eu vou receber. Culto tem a ver com o que eu entrego. A casa não tem filho, mas tem oferta preparada dentro dele para levar para levar. A promessa não aconteceu aqui, mas tem oferta para chegar no planeta. Eu preparava a sua casa, sua oferta dentro de mim. Ah, pastor Francisco, isso é dentro. Eu não vou parar. Isso é dentro. A casa é estéril, mas pastor Eliezer tem oferta. Porque culto não é o que ele pode me dar, culto é o que ele é. Eu tenho que adorar ele, não pelo que ele me dá, eu tenho que adorar ele pelo que ele é. Eu vim entregar o meu amor pelo que ele é. Eu faço a minha oração pelo que ele é. A gente precisa entender. Não tem filho, mas tem oferta. Sabe por quê? Porque a oferta, nesse caso, era preparada dentro de casa do missionário Janaína. Preparava para levar. Aí a gente diz assim, não trouxe agora que eu tenho. Não vou à igreja hoje, me não vai, não, pastor Fábio, não dá. Aí Eucana, tem menina dentro de casa, nós vamos falar dela não, que ela tem nada nessa história aqui que a gente está falando. A palavra vai dizer que veio, chegou o dia. Ana, tu vai? Eu vou. Tu está chorando, Ana, mas eu vou. Ana, tu está se afastando, mas eu vou. Irmãos, eu imagino isso não é pecado a gente demais, já não. De repente, o cama vem a tamanha noite e falou, até se missionário vai levar, não fica em casa hoje. Sobe esse ano, não. Eu sei que o caminho é tortuoso para você, menina, vai te perturbar. Mas Ana entende, o segredo do culto não é o que estão trazendo para mim, é o que eu estou levando para ela. Acha que esse muro vai ficar de pé? Se raposa soprar. Tu acha que esse muro vai ficar de pé? Inimigo entra assim fácil. Mas Elias, ele entende que não é o que estão trazendo para mim, é o que eu estou levando para o campo da guerra. Não vou descer, não vou parar, vou continuar. A tua mão do Senhor está comigo, a tua mão do Senhor não é o medo que está vindo a mim, é a mão de Deus que está indo comigo de encontro a Deus. Elias, Senhor, estão me colocando medo, mas esforça as minhas mãos. Será que a gente vai entender? Permita que a sua visão seja aberta no processo. Porque no tempo de processo a gente não quer ouvir ninguém, porque a gente acha que sabe tudo. No tempo do processo a gente acha que a dor é nossa, ninguém está sentindo a nossa dor, então não tem que dar palpite. A gente acha que é a gente que está vivendo, então a gente que entende. Mas a Eucana está vendo Ana. Ai, Eucana está vendo Ana. Ela sabe, pastor Nino, por que ele sabe por que Ana está chorando. Mas a primeira pergunta que ele faz é: por que você está chorando? Ele sabe, ela tem filho. Aleluia. Ana, para de lutar guerra falsa. Começa a lutar guerra verdadeira. Por que chora?
eu. Que quando a gente vê uma coisa na televisão, Dani, a gente vê uma situação triste, a gente chora, né? Não doeu aqui, mas a gente sentiu a dor de quem está lá. Por que você está chorando? Você está chorando porque está faltando? Ou você está chorando porque você está envergonhada porque estão te apontando? Você está chorando porque você queria gerar um filho para dentro da tua casa? Ou você está chorando porque a menina vive te perturbando porque quer provar para ela que tu pode gerar filho? Por quê? Ana, o que tu está comendo? É falta de fome ou é pirraça? Pensa! Aleluia! Você vai ver, é pirraça. Não vou para a igreja, não, porque você vai ficar falando da a gente está falando de culto espiritual. Aqui o cara está falando de natural, a gente está falando de espiritual. Porque hoje o que Deus está dizendo ao meu teu coração, porque tu não come. Porque não come a palavra, porque não come a Bíblia, porque não come o que Deus tem, porque você não come. Não te sou eu melhor do que meus filhos. Às vezes isso soa meio estranho. Mas eu fico meditando e eu vejo que o cara está dizendo para ela: valorize o que tem em vez de ficar pensando no que não chegou. Eu quero fazer o melhor para ela. Tudo é o melhor para ela. Mas ela estava chorando porque ela tinha uma falta que ela queria realizar. Mas o Cana está dizendo a ela: você precisa entender, abra os teus olhos para o que já está diante de ti. Porque só vai ver o que tem além que consegue enxergar o que tem aqui. A gente só consegue enxergar o futuro se a gente entender a realidade do presente. A palavra de Deus diz ao teu coração que é tempo de se despertar para o novo tempo. Porque até então, todo ano ela vai, mas volta chorando, fica triste, continua perseverante, mas continua chorando. Mas o dia que o marido faz ela refletir, Francisco, ela não é casamento. Eu canto, fala com ela, a primeira coisa que ela faz, missionária, ela se põe de pé. Porque quando ela entendeu aquilo que Deus tinha ali, ela entendeu: não vou ficar mais prostrada, porque o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Ela come, ela ora, ela volta. Nessa noite Deus está dizendo ao meu e ao teu coração: Ana renunciou um direito para viver o direito. Ela tinha direito de viver chorando, ela tinha direito de viver reclamando, mas ela renunciou tudo isso, para viver o direito de receber a promessa que Deus tinha para ele. Nessa noite Deus está dizendo ao meu e ao teu coração: era tão grande o que Deus tinha, que foi aí que Ana entendeu. Ana não tinha noção do que ia fazer, mas ela teve noção que era grande demais, porque Ana queria um filho, mas Deus queria um divisor de tempo em Israel. Samuel não foi só um divisor espiritual, não, irmão, foi real também, porque antes dele não havia rei, mas após você precisa entender, Ana quer filho, mas Deus quer um juiz, Deus quer um sacerdote, Deus quer um profeta. Você está entendendo? Você está entendendo? O teu desejo é limitado, mas a promessa que Deus tem sobre a tua vida é infinita. Então larga teu desejo e vai viver no propósito. Samuel dividiu o tempo. E eu creio que ele vai chegar na minha e na tua vida, vai dividir o tempo, o antes e o depois. Porque o livro de Samuel é um livro que o Senhor usa para quebrar o ciclo. E Deus está usando a tua oração nessa noite
para quebrar ciclos para a glória de Deus. Não haverá movimentos repetitivos, não haverá histórias repetitivas, não haverá mesmice. Deus está dizendo: não importa o que alguém foi, você será para a glória. A gente precisa entender que a falta de entendimento não pode mudar o nosso relacionamento com Deus. Não é porque alguém não entende a minha oração que eu vou parar, a minha adoração que eu vou parar de adorar. Vai falar que eu grito muito. Deus eu não grito. Mas eu grito toda vez eu gritando. Eu vou fazer o quê? Então a gente tem que entender, não é porque alguém não gosta do meu grito que eu vou parar de pregar, que eu vou parar de adorar. Eu vou continuar, porque você precisa entender a falta de entendimento não vai quebrar o meu relacionamento. Ele não entende o que está acontecendo com ele. Porque você precisa entender que propósito que Deus tem na tua vida ninguém vai entender, porque propósito é contigo, meu amor. E a gente quer viver tentando provar para o outro que Deus tem na nossa vida. Você não precisa provar nada para ninguém, não só viva o processo. Só viva o processo que você vai dar um culto de ação de graça para o propósito. Ele não entende. O posicionamento de Ana é tremendo. Porque aonde ela tinha tudo para pisar, porque ele já não era mais exemplo para ninguém. Ele já não era autoridade espiritual para ninguém. Ele já não tinha conceito diante de muitos. Mas Ana está dizendo: não é o que os outros estão vendo em você, é o que eu sei que você é. Está errando, mas eu sei. Não está entendendo, mas é ungido. Eu sou doido, não é ungido. Então eu entendi. Você pode ter perdido a autoridade para muitos, mas aí eu sei que ainda sobre ti há uma autoridade. Então, meu Senhor. A gente quer filar, quer falar, quer acusar, quer apontar. Eu só digo: meu Senhor. Tu está errado, mas tu não vai prestar conta comigo, tu vai prestar com Deus. Então eu continuo rendendo a honra do teu Deus. Tu não está entendendo, mas eu não vou te provar nada. Continua aí não entendendo, que eu vou continuar adorando. Eu te fizer, eu vou continuar. Eu sou uma mulher atribulada. Meu problema é ansiedade e aflição. Sabe por quê? Porque só há cura quando há exposição da enfermidade. Ana não tentou maquiar igual a gente faz. Ana não tentou justificar igual a gente faz. Ana disse: o meu problema é que eu estou tão mal comigo, que isso está mexendo comigo. Isso está me deixando desse jeito. Eu não sou filha de Belial, não. Eu não estou em pecado, não. Eu só sou alguém que a dor é tanta que a minha boca já não consegue mais falar. É o meu coração que está expressando para ele onde está doendo. Não permita que os outros determinem as suas atitudes. Ana não mudou quem era por causa de Penina, porque o tempo todo a palavra diz que Penina provoca, mas onde diz que Ana revida a provocação? Ana não vai diante do seu marido cobrar igual Raquel diante de Jacó: me dá filho, se não morro. Ela não vai dizer: ei, tu está fazendo filho da outra, mas não me não. Ela respeita o marido. Ela respeita o profeta, o sacerdote. Ela respeita a sua história. E a palavra de Deus diz a mim e a você que através dessa posição Ana recebeu uma liberação. Porque vida posicionada tem palavra liberada.
fechou foi Deus. Então o problema é esse, você precisa entender nessa noite, o problema é a falta de paz com o próprio Espírito. Então antes de dela ter o que queria, ela precisa se curar naquilo que ela necessita. Quantos anos ela não, com certeza não comia direito? Quanto tempo a palavra diz que ela não comia direito? Quanto tempo ela se sente angustiada? Aí o profeta olha para ela e diz: vai em paz. Tu veio no peso, tu veio na dor, tu veio carregada, tu veio sofrendo, mas volta em paz. Tu veio agitada, tu veio nervosa, tu veio confusa, mas volta em paz. O que ele está dizendo a ela: ei, receba descanso e equilíbrio nesse processo. Deus conceda o que você pediu. Ele não perguntou. Nenhum momento ele perguntou o que ela pediu. Mas o posicionamento dela é tão forte. Ele diz assim: Samarita, eu sei que tu pediu estar lá com ele, porque ele já me deu autoridade para liberar o acesso para você. Deus conceda a tua bênção. E aqui, que Ana não saiu dali gerando, mas Ana saiu dali transformada. O filho não precisa entrar no ventre para ela mudar o rosto, porque o problema dela nunca foi o ventre, o problema dela é o espírito. Aí quando o espírito dela recebeu cura, o seu rosto mudou. Porque é fácil perceber quem é alegre, é fácil perceber quem carrega a promessa, é fácil perceber quem anda debaixo da bênção. Não é porque ele tem, não, é porque o rosto dele é tamanho que alguém olha no centro e tu tem, mas tu tem algo diferente. E não basta só isso, não. Alguém te vê e não depende de roupa, não depende de acessórios, olha para você e diz: tu é crente, não é? Tu é crente, não é? E não sai daquele lugar entendendo: eu sou uma cristã, eu sou uma serva de Deus, não obedecendo de ele, faltando ou não faltando, eu sou dele, gerando ou não gerando, eu sou dele. Aí levantam de madrugada e adoram e voltam para casa. É isso. Voltam para casa. O processo começou aonde? O processo começou aonde? Agora eles estão voltando para? Quando o céu se alinha com a terra. Quando o céu se alinha com a terra, é onde estava sendo envergonhada que Deus gera a promessa. É onde estava sendo humilhada que Deus faz frutificar. É a terra que dizia que era estéril, que Deus faz tornar-se fértil. Era o lar que dizia: é amaldiçoado, que Deus gosta. É lugar de bênção. Ana e seu esposo geram Samuel. Deus está te dizendo nessa noite: não saia do lugar que Deus te chamou, não. Não saia da posição que Deus te colocou, não. Porque você precisa entender: não está infértil, está esperando o tempo de Deus. Não está infértil, está esperando o tempo de Deus. E Samuel nasce. Samuel nasce. Ela entrega o menino, mas o altar não toma. O altar devolve. E ele nunca devolve na porção que a gente entregou, diaconisa Luciana.
Porque a promessa é que Ele fará infinitamente mais. E aquela que não gerava um, gerou 7. E assim encerra essa palavra sobre a sua vida. Você não será marcado pela sua falta. Você será conhecida pela sua perseverança. Ninguém vai te olhar pelo que está faltando. Vão te olhar pelo que você acredita que está chegando. Essa oportunidade não vai chegar. Aleluia.